cumpriu a promessa. Mas Lula, recentemente, deixou muito claro, falou que ele gostaria muito que a carne ela estivesse na cesta básica do brasileiro, né? E que isso entrasse nas discussões da regulamentação da reforma tributária. Arthur Lira contra, não queria colocar a carne, disse que isso encareceria a cesta básica. Enfim, a manchete diz agora: as carnes ficam de fora da cesta básica. Pelo jeito aqui a vitória foi do Arthur Lira, pelo menos no relatório da reforma tributária. Não sei se há possibilidade ou não de mudar isso, mas acho que sim. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de regulamentação da reforma tributária não incluiu as carnes de proteína animal, né? A proteína animal não incluiu na lista dos produtos da cesta básica nacional, ou seja, os produtos que têm alíquota zero, né? Que terão, né, quando a reforma realmente entrar em vigor. O parecer foi divulgado agora pela manhã. A expectativa é que o texto seja votado no plenário na próxima semana. E a ausência da carne é um dos temas mais polêmicos da reforma e acabou se transformando numa disputa política com as críticas de bolsonaristas à decisão do executivo de deixar as carnes fora da lista de projeto de regulamentação enviada ao Congresso. A polêmica levou o presidente Lula a entrar na discussão na semana passada. Ele defendeu uma mediação com a inclusão, por exemplo, do frango, aí ele falou do músculo, ele falou de outras carnes, né, a colocar. A carne consumida pelo povo, foi o que o Lula disse. O ex-presidente Jair Bolsonaro até entrou ali nas discussões, nas redes sociais, ironizou Lula nas redes sociais ao dizer que a picanha se transformou em pé de galinha. Até hoje mesmo ele colocou nas redes dele, hoje, o Bolsonaro colocou nas redes dele hoje, falando que no final das contas as pessoas não vão comer nem... Ele falou assim, ó, o pobre não vai comer nem sequer pescoço de frango ou abóbora. Foi o que ele disse lá em relação a esses cortes. Vamos lá, Sakamoto, começa com você agora. Essa decisão da carne ficar de fora é mais uma derrota para o governo? Depende de que parte do governo você está falando, na verdade, né, Fabiola? Porque junto à equipe econômica eles vão celebrar, porque eles estão lutando para que o projeto de regulamentação da reforma tributária é, deixe de fora uma série de elementos que estão sendo pressionados para dentro via lobby. Você tem desde lobby das empresas que produzem refrigerantes, que estão tentando, de uma forma até engraçada, comparar o açúcar na mesa do brasileiro com o açúcar do refrigerante, dizendo que os dois devem ser isentos, até o pessoal da agropecuária que está defendendo que a carne fique. E o Lula defendeu no anúncio do Plano Safra, né, que a carne fresca, a carne in natura, devesse ser isenta, né, entrar na cesta básica, em detrimento da carne processada, que ela atinge mais as mesas da classe média, média alta e também vai para exportação. É claro que aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, se colocou contra isso, e isso deixou até setores do agronegócio insatisfeitos. Eu falei com um pessoal de um frigorífico hoje de manhã que tinha, na verdade, falado que eles achavam que poderia ter um caminho por aí, mas estão vendo que vai ser difícil. Né? Ou seja, é uma das raras situações em que a posição de Lula é defendida pelo agronegócio e a posição de Arthur Lira é criticada pelo agronegócio, né? No meio dessa disputa, a carne, muita gente no Congresso disse, olha, carne nunca fez parte da cesta básica, né? Então, ou outras pessoas defendem que a população mais pobre receba um cashback. A reforma tributária prevê a figura do cashback, ou seja, o pessoal receber de volta esse dinheiro dos impostos pagos na compra de carne, só o pessoal, por exemplo, que está registrado no cadastro único, né? Que é realmente quem tem a situação mais vulnerável no Brasil, ao invés de abrir essa situação para todo mundo, incluindo classe média e classe alta, que também compram carne e seriam beneficiados com isso. Ou seja, tem gente defendendo que, ao invés de ele entrar na cesta básica, o pobre receba de volta o imposto pago através desse sistema de cashback que vai ser implementado com a regulamentação da reforma. Tem um outro, por final. Tem um ponto que é o seguinte, exatamente porque a bandeira do presidente Lula foi o pobre vai comer picanha e tomar cerveja todo final de semana, nos finais de semana, né?
foi uma promessa dele, vamos voltar a ter o churrasquinho, vamos voltar a ter a carne, né? Esse é um dos pontos que vem sendo mais batidos pelo bolsonarismo. Mas isso é interessante, o bolsonarismo não bate no arroz, que subiu quase 30% nos últimos 12 meses. Eles batem exatamente naquilo que caiu. Então, até uma dissonância, porque nas redes sociais o bolsonarismo fala, ah, a carne tá pelo olho da morte, e o pessoal responde, como a Fabiola bem colocou, não tá não, né? Caiu. E aí, por exemplo, você vai pegar o IPCA de maio, né? A picanha aqui está com mais de 9% de queda nos últimos 12 meses, a costela mais de 11%, o lagarto mais de 9%, a alcatra quase 9%, o contrafilé 8% de queda, tudo isso queda. Né, o músculo, né, para fazer a sopa, né, é quase 9%, né? Isso sem contar que peixe caiu, né? E entre outros cortes também, que são carne, mas não carne bovina, também caíram. Ou seja, teve uma queda generalizada da carne, e essa queda é sustentável já faz um bom tempo, né? A queda já foi até maior, a bem na verdade, e isso contradiz de frente com o discurso do bolsonarismo, que quer mostrar e quer provar de que a carne caiu. O arroz subiu, mas a carne. Não, caiu, não subiu, né? Então, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro é um discurso mentiroso.